Graça e paz, boa tarde, bom dia, né? Boa noite. Não sei que horas que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu quero compartilhar então com você hoje, sabe, um estudo, uma palavra que o Senhor me ministrou nessa madrugada e que eu transmiti às intercessoras aqui de Camanducaia, tá? E eu acho importante deixar registrado para que a gente possa alcançar a próxima geração, né? Hoje nós vamos falar sobre conquistas de territórios e para começar eu quero declarar assim que o nosso coração, quando nós viemos para Camanducaia, que Camanducaia fosse a terra que o Senhor nos deu, e nós sempre declaramos Camanducaia do Senhor Jesus, e nós chegamos motivados para ganhar vidas para Jesus, e essa é a primeira geração, nós que chegamos aqui, e o nosso propósito é alcançar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta geração com esse mesmo propósito. Porém, o Senhor falou muito forte comigo que se nós não estivermos vivendo os princípios da igreja apostólica, nós não teremos êxito. Então, nós vamos começar conhecendo o princípio da igreja apostólica, que está em Atos capítulo 2, muito conhecido de todos, versículo começado 37. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, para nós vivermos a igreja como a igreja apostólica e termos os resultados das 3.000 almas que vai falar daqui a pouquinho, em Atos, nós vamos compreender que existe um princípio. Como que começou? Começou com arrependimento. Começou com pessoas sendo batizadas. Começou com pessoas recebendo dons do Espírito Santo. Os 3 pilares aí do começo da visão que deve ter no nosso coração: arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. E aí ele continua, ele diz: pois a promessa é para vocês, para que os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Outra coisa que o Senhor nos fala é que nós precisamos nos salvar dessa geração. A salvação de eternidade o Senhor já fez por nós. Jesus já conquistou essa salvação por nós. Mas o caráter vai depender de eu e você. Vai depender de eu dizer não para essa nação que está corrompida. E ele diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, para nós vivermos essa conquista de territórios, porque territórios, amados, não é só o espaço. Sabe, quando nós falamos que queremos conquistar Camanducaia, não é somente a bandeira de Camanducaia, mas são as pessoas que estão nela envolvidas, a cidadania, sabe, as regras da cidade. Nós queremos declarar que isso tudo será devolvido para Deus, as pessoas, o governo, sabe, a cidade, os bairros, as famílias todas estão envolvidas. Então, o Senhor continua nos falando: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e no partir das orações. Eu gosto muito quando fala eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Gosto dessa versão. Porque às vezes nós queremos fazer uma grande obra, nós queremos ganhar 3.000 pessoas para Jesus, nós queremos ganhar a cidade inteira para Jesus, conquistar o território, mas nós começamos a abandonar alguns pilares da fé apostólica. A primeira coisa que eu quero deixar assim registrado depois dessa conversão é: quando você se converter, que você começar a fazer parte desse governo, da liderança, da igreja do Senhor Jesus, precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Sabe, eu coloquei uma frase aqui muito importante hoje. Eu disse: a igreja apostólica é a igreja do povo, é a igreja que está na mão do povo. Mas não que o povo governa, não que o povo manda. A nossa direção vem de Deus, através da nossa autoridade. Precisa ter uma direção apostólica, perseverar naquilo que já nos foi dado, na palavra de Deus, nas direções do nosso presidente, nas direções do seu pastor, do seu líder, e vai descendo, de cima para baixo, vai indo até chegar em todas as nossas gerações. E diz assim: todos estavam cheios de temor, em cada alma havia temor. E isso também é um princípio importante. Uma alma que não teme, amados, ela fala de todo mundo, ela questiona tudo, ela não tem temor nenhum de falar de ninguém, de falar de autoridade, falar da igreja, falar da família, falar do marido, falar do pai, sabe? Então, nós temos que ensinar as pessoas a ter temor na alma, sabe? Quando for falar, pensa 2 vezes. Quando for, sabe, se portar com a sua alma, com seus sentimentos, cuidado, tem que ter temor.
né? Porque a alma fala de sentimentos, vontades, emoções. Os meus sentimentos, minhas vontades e emoções precisam haver um temor. E diz, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ou seja, esse condicional, ele diz, quando nós vivemos esses pilares, quando nós vivemos essas estratégias que já nos foi dada para seguirmos, nós vamos viver maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A vida financeira também, a unidade faz parte de tudo isso, sabe? Não temos como ficar 0,5% na igreja, 0,5% no reino, sabe? A palavra diz que todos aqueles que criam, eles tinham uma unidade, e isso é muito importante. A unidade é algo que vai abrir portas para a igreja do Senhor. Eu coloquei, perseverança e unidade nos levará a ser uma igreja cheia todos os dias, porque eles falam, todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das suas refeições com alegria e singeleza de coração, com simplicidade. Então, mais um pilar, ter a nossa vida financeira aberta para que outros possam ter as suas necessidades supridas. Não é caprichos dos outros, são necessidades, muito claro isso. E ele diz que nós precisamos andar unidos. E outro que eu achei muito forte é alegria e simplicidade, sabe? E algo que o Senhor falou conosco essa manhã também sobrenatural foi que todos os dias eles se reuniam no pátio e aí eles saíam para as casas para derramar o pão, para dividir o pão que eles tinham recebido no altar, que eles tinham recebido do templo, né? Então às vezes nós queremos ganhar, conquistar um território segundo a nossa maneira de ser, o nosso jeito, segundo o que a gente acha, o que a gente quer, o que a gente concorda. Mas a palavra do Senhor diz que esse povo aqui, eles iam para o templo, recebiam do templo, depois eles iam para as casas e partiam o pão nas casas. Ou seja, eles primeiro recebiam das autoridades, dos apóstolos, depois eles iam para as suas casas e eles eram alegres, eles tinham simplicidade, louvavam a Deus e caía na simplicidade, na simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Essa leitura de Atos 2, amados, ela é muito linda. Eu amo essa leitura. Todas as vezes Deus fala comigo a respeito dela. E quando eu li esse versículo 47, falava louvando a Deus, e aí o povo, sabe, achava graça naquela pessoa. E uma das coisas das armas que o Senhor tem nos dado é a adoração. O que é louvar, é bendizer ao Senhor. E às vezes nós estamos, sabe, com as pessoas, em vez de nós bendizermos ao Senhor, nós estamos falando sobre tudo, menos sobre Deus. Falamos de estratégia, falamos de tantas coisas, falamos de números, falamos de coração, falamos da nossa alma, dos nossos sentimentos, e esquecemos de elogiar a Deus. Se você quer cair na simpatia de todo o povo, esqueça as pessoas, a vida dos outros, né? Não que as pessoas nós temos que lembrar, estar com elas e amá-las, mas quando nós estivermos com as pessoas, temos que ter alegria, sinceridade de coração, simplicidade e louvor a Deus nos nossos lábios. E sabe, Deus ele também me revelou algo que eu não me revelou de hoje, mas há algum tempo atrás. Atos capítulo 17, versículo 28 diz assim: porque nele vivemos. Vamos começar aqui do 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Olha só, de um só sangue, do sangue de Jesus, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes conhecidos, ordenados e os limites da sua habitação. E ele diz, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aqui o Senhor diz que se você é uma pessoa que recebeu o sangue de Deus sobre a sua vida, o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, sabe, o Senhor diz que já tem um tempo determinado, você tem essa autoridade sobre você, sabe, um tempo determinado que fala de limites também, sobre os limites da sua habitação. E eu explicava hoje, por exemplo, você vai você vai de Camanducaia para Bragança Paulista, você passa do limite de Camanducaia a Itapeva. Então, sabe, chegou a hora da igreja se levantar e conquistar o
O que você quer conquistar? Se levante, determine o tempo, diga hoje, o tempo que se chama hoje, eu vou conquistar a minha geração. Estabeleça um limite aonde você quer alcançar. O Senhor já nos deu, e a palavra do Senhor diz no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Se você é a geração de Deus, você precisa se movimentar nele, por ele e para ele, sabe? Às vezes nós queremos nos movimentar na nossa própria estratégia. Às vezes nós queremos ganhar e conquistar o nosso território do nosso próprio jeito, sabe? Quebrando princípios básicos e simples, sabe? Quebrando regras, sabe? Esse espírito alienado que tem na nossa sociedade hoje, esse espírito de esquerda, ele tem dominado às vezes as pessoas que estão dentro da igreja. E o Senhor quer nos direcionar para alguma área, o Senhor já deixou escrito, o Senhor já deixou como fazer. E às vezes a gente fala, isso aqui a gente pode driblar, isso aqui a gente pode deixar um pouquinho de lado, vamos fazer algo mais poderoso, né? E na verdade o mundo espiritual ele se move através de princípio. Se você é a geração que foi levantada por Deus, você é essa pessoa. João capítulo 1 ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse texto, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado, porque, amados, se nós não estivermos na palavra de Deus, se a palavra não for a nossa estrutura, se a palavra de Deus não for, sabe, para onde você vai se direcionar, se você não se mover por ele, através dele, tudo que você está fazendo será em vão. Porque ela fala que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Está se falando de coisas reais, sabe, aquilo que verdadeiramente importa, sabe, do plano perfeito de Deus para a nossa vida. E ele fala, nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. E se você for ler Mateus capítulo 5, versículo 14, diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sabe, quando nós deixamos de lado a nossa vida pessoal, quando nós deixamos de lado a nossa independência, quando nós deixamos de lado ser um ser com opiniões, e nós nos tornamos uma cidade edificada, que é a cidade do reino de Deus, sabe, a nova Jerusalém que desceu do céu, adornada e edificada, sabe, o monte é Cristo. Se nós não estivermos fazendo parte do corpo de Cristo como igreja, ele diz que quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós somos essa cidade edificada sobre um monte, quando nós nos unirmos, quando nós vivemos essa unidade de Atos capítulo 2, ele diz que seremos a luz do mundo. E essa cidade, ela não pode ser escondida, amados. As pessoas olharão para nós e elas verão um lugar de refúgio. Você entende? O mundo está vivendo aflições terríveis, o mundo está vivendo coisas horríveis, e eles têm buscado na igreja isso. Eles vão para a igreja buscar uma solução, e quando eles chegam lá, eles encontram pessoas com tantos problemas quanto eles, sabe, abrindo e derramando as suas almas como eles, sabe, vivendo uma vida de desesperança, né? Que se existe essa palavra, como eles. E por que isso acontece? Porque às vezes nós saímos do nosso lugar em Deus para estar na nossa própria alma, na nossa própria condição. Mas algo que o Senhor me chamou a atenção, Deus é Deus de legalidade, sabe? O lugar que nós estamos pertence a nós, o Senhor nos deu por herança. Salmos, capítulo 115, versículo 16 diz assim, os céus são do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. E eu fiquei perguntando, meu Deus, eu não sou de Camanducaia, eu não nasci aqui, né? Talvez você não seja da cidade que você está morando hoje, mas o Senhor fala lá em Ezequiel capítulo 47, no versículo 21, diz assim, repartireis, pois, esta terra entre vós segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para os dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor, vosso Deus. Amados, isso é tão lindo. O Senhor nos deu essa terra como herança. Sabe, o Senhor, aonde você se estabeleceu, se você está gerando para Deus, se você tem gerado discípulos, se você gerou fisicamente ou espiritualmente, o Senhor nos dá. O Senhor, mesmo que você seja um estrangeiro nesse lugar que você estiver, o Senhor te dá por herança.
essa terra. Ele nos deu. E Salmos diz isso. E por que o Senhor fala isso? Porque toda autoridade, amados, acontece através do nascimento. Porque a palavra do Senhor diz, sabe que Satanás, ele não nasceu aqui, os demônios não nasceram aqui, não podem ser gerados aqui. Por isso ele não tem autoridade sobre a terra. Quem tem autoridade sobre a terra? Os filhos, aqueles que são gerados. Somente aqueles que são gerados. Você entende? Somente aqueles que têm herança no reino de Deus, na terra que mora, são aqueles que são herdeiros. Por isso Satanás não tem herança na minha cidade, no seu bairro, na sua família. Ele não tem herança, porque ele veio para cá lançado, não gerado. E Jesus fez exatamente o contrário. Ele decidiu vir para a terra através de quê? De nascimento, sabe? E Jesus em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 28, versículo 20 diz que ele é o filho do homem. Jesus é filho do homem. E por que diz isso? Porque nós só temos autoridade aqui na terra não porque somos filhos de Deus, mas porque somos filhos dos homens. E Jesus, em Mateus 28, capítulo 18, que é uma das nossas bases de fé, principalmente nós somos uma igreja em célula, ele diz assim, olha que coisa extraordinária. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu li isso essa madrugada, mas já conheço esse texto muitas vezes, já li, já reli, ministro sobre ele, mas algo me chamou a atenção. O Senhor Jesus diz que foi dado poder para ele no céu, porque ele veio de lá, e na terra, porque ele nasceu, ele é filho do homem. Então, da mesma maneira, o Senhor, ele diz, portanto, agora, ele diz, eu te dou uma legalidade, eu te autorizo, vai e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando eu li esse versículo, meu coração se alegrou, porque se tem uma coisa linda que Deus faz conosco é nos enviar, nós, pessoas normais, sabe, ele nos resgatou e ele nos deu autoridade na terra, através do seu sangue, através, sabe, de nascer dele, através do nosso nascimento. Nós já tínhamos uma autoridade que às vezes nós não usamos para Deus. Sabe por quê, amados? Você está governando, acredite, ou para Deus ou para as trevas, mas existe um governo sobre a sua vida. Se você nasceu de mulher, se você foi gerado, se você está na terra, se você é do mundo, se você não é um extraterrestre, não veio de Marte, existe um governo sobre a tua vida. E se Deus não estiver governando, Satanás está governando. Se não estivermos alinhados ao Senhor, podemos trazer para a nossa terra problemas, porque estamos governando, seja para Deus ou seja para as trevas, pois a terra foi dada aos filhos dos homens, não somente aos crentes. Satanás odeia os homens, porque é a única maneira que ele tem de ter autoridade na terra, porque ele não nasceu, ele foi lançado. Então, se nós não tomarmos cuidado, ele simplesmente nos seduz de uma maneira que daqui a pouco nós estamos falando no que ele acredita, estamos pregando contra a palavra de Deus, até mesmo nos altares. Sabe, o Senhor, ele me chamou muita atenção. E eu fiquei muito feliz essa madrugada com Deus. Essa manhã eu acordei e o Senhor continuou falando comigo. E Ele disse que nós vamos conquistar Camanducaia para Jesus, Itapeva, o sul de Minas, o Brasil, a nossa nação para Deus. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é voltar aos princípios básicos. Sabe, voltar a coisas básicas. E para encerrar, eu quero te levar lá em Joel capítulo 1, que diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ou seja, você tem um pai espiritual, né? O Senhor, ele fala aos filhos. Ele diz: ouvi isso, vós anciões, escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e aos filhos destes a outra geração. E o Senhor me levou a pensar. Nós temos os nossos discípulos de primeira geração que nós ministramos, mas será que está chegando na quinta geração, como diz aqui em Joel capítulo 1? Será que a quinta geração tem sido alcançada com o mesmo princípio, com a mesma autoridade, com a mesma narrativa?
Será que nós, no meio do caminho, estamos colocando nossos jeitinhos, nossos costumes, o que acreditamos? E eu até confessei aqui, quero confessar aqui para vocês, algo que aconteceu. O pastor Lima veio pregar aqui no último final de semana, estamos em outubro, né? E quando ele chegou, eu falei para as pessoas do louvor: meu Deus, a gente não escolheu a música de comunhão. E eu falei: meu Deus, o pastor Lima vai vir, a gente precisa colocar a música de comunhão, não dá mais tempo. E aí o Senhor me fez passar uma vergonha terrível, sabe? Eu me arrependi, eu chorei diante de Deus, porque assim, desde o começo que eu tô na Templo Vivo, desde todo esse tempo, o pastor Lima nos deu um livro, né, que fala sobre o poder do louvor, nas asas do Espírito. E eu comecei, e ele falava assim, o livro diz, e ele pede isso pra nós, né? Celebração, comunhão e adoração. Parece uma coisa boba que eu vou falar aqui, tá bom? Mas eu tô dando esse exemplo pra você entender que princípios que são quebrados são coisas simples, que às vezes você nem percebe, como no meu caso. E eu sei que tem que ter a celebração, comunhão e adoração, mas aí eu faço, hoje a igreja tá num outro patamar, vamos fazer só adoração, levar o povo a adorar, e às vezes a gente acaba desobedecendo um princípio. Porque para Deus se mover na adoração, mas eu não preciso desobedecer um princípio, você entende? A igreja é levada pelo Espírito, mas quem falou que o Espírito não pode me levar a adorar numa celebração? Quem disse isso? Né? E coisas simples. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso voltar ao princípio básico. Por isso, eu quero te convidar, sabe? Se você quer fazer parte dessas pessoas que conquistam a sua geração conosco, se você é parte dos nossos filhos, se você é um dos nossos filhos que da primeira geração, por favor, transmita essa narração aos seus filhos. E os seus filhos, ensine-os a transmitir aos filhos dos seus filhos. Sabe, os filhos dos seus filhos, aos filhos dos filhos dos filhos, porque temos que lançar a palavra do Senhor eternamente. Não pode ficar só em mim, só em você, sabe? É assim que se conquista um território, ensinando pessoas. Foi isso que Jesus nos ensinou. Você ama Jesus, você ama a sua obra, você ama a igreja, você ama o reino? Então volta para os princípios da igreja apostólica. Volta para os princípios da igreja apostólica. Sabe, faz uma análise da sua vida, se tem alguma coisa hoje que você precisa melhorar, tá bom? Um beijo para você, fica na paz.